Olá, pessoal! Dando continuidade então à nossa playlist e ao nosso assunto de SQL, hoje é a aula 2, nós iremos falar sobre cláusulas e statements SQL. Então, se você está indo para a área de banco de dados relacionais, você provavelmente já ouviu falar desses dois termos. E aqui eu quero mostrar de uma maneira prática para vocês qual é a diferença entre eles dois e o que significa cada coisa. Então vamos lá? Meu nome é Juliana Mascarenhas e bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Ok, pessoal, então se vocês estiverem aqui percebendo, estou novamente no TheBeaver e aqui com o mesmo esquema de banco de dados que é o Employees, tá? Que foi aí importado de uma maneira diferente utilizando o MySQL. E eu falei com vocês no primeiro vídeo, vou deixar aqui em cima no card, e lá eu mostro como é que faz. É bem simples fazer a importação dele e eu também deixo o site na descrição, mas vamos lá. O que eu quero mostrar aqui é a definição de dois termos muito falados dentro da área de banco de dados. A primeira é cláusula e a segunda é statement, tá? O statement, na verdade, é composto por algumas cláusulas, expressões, operadores e outros assuntos. Mas vamos lá, o que compõe o statement, tá? Ele é um comando que ele executa uma determinada instrução. Então, como por exemplo, a gente dá aqui um select, from employees, isso é um statement. Quando a gente fala de uma cláusula, essa instrução aqui sendo executada, ela tem algumas cláusulas. Uma delas é from e o select. Tá? Então, quando a gente fala de select statement, geralmente a gente tem uma coisa desse tipo. Quando eu estou selecionando atributos ou todos os atributos utilizando asterisco from de alguma tabela específica. Esse ezinho aqui no final é porque o TheBeaver ele já coloca automaticamente um alias, né? Que ela está associada ao as statement. Eu falo disso depois. Então, quando a gente fala de statement, a gente está falando de uma instrução que está sendo executada com algum objetivo e que ela retorna, por sua vez, algum registro do banco de dados. Então, por exemplo, se eu estou dando um select, vou pegar aqui first name, que foi até uma das primeiros exemplos que a gente fez lá na aula 1, e o last name, from employees, esse é um statement, ok? Estamos executando, na verdade, uma query aqui com o statement select e from. E aqui a gente tem da tabela employees. E como que seria o as statement? O as statement ele determina um alias, um pseudônimo. Então, isso facilita muito a vida quando a gente está fazendo junção entre tabelas diferentes. E aí, quando a gente faz as i, significa o seguinte: chame a minha tabela employees de i. Então, se eu tiver com duas tabelas diferentes, que até ambas têm first name, para eu conseguir definir da onde que eu estou tirando esse atributo, eu uso esse alias. E aí eu faço i.firstName. Então, para a gente ver isso realmente acontecendo, vamos verificar aqui uma junção. Tá? Eu vou falar disso em outro vídeo, falando sobre joins especificamente, que existem alguns tipos de joins diferentes, tá? Mas eu quero primeiro mostrar para vocês aqui a viabilidade, né? Na verdade, não a viabilidade, importância do as statement nesse cenário. Então, vamos pegar aqui, tem department empregado, vamos dar uma olhada aqui numa coisa. Desk employees, para eu poder descrever aqui que eu tenho aqui. Então, eu tenho app num. Então, provavelmente, entre essa tabela de departamento e employee, ela é uma tabela gerada a partir de um relacionamento muitos para muitos. Então, com certeza, eu tenho aqui uma chave relacionada a employee e uma chave relacionada a departamento. Então, se eu vier aqui, ao invés de dar um desk, olha só, eu consigo perceber que... Opa, deixa eu puxar aqui um pouquinho. O TheBeaver é ótimo, gente. Logo, logo vai sair um vídeo sobre o TheBeaver para vocês, com as principais features. Então, a gente tem o app nu aqui, no mesmo lugar. E, ó, exatamente o mesmo nome. Vamos ver o que acontece se por acaso, tá? Eu venho aqui e defino o seguinte, olha. Empnu. Perfeito. Só que aí eu venho e faço uma junção qualquer. Faço aqui um join, tá? Vou botar inner join. Isso aqui eu explico para vocês depois. Basta saber que é uma junção por enquanto. Logo vai ter um vídeo falando sobre junção. Então, inner join com depemp, department employees, de i. Então, já colocou a alias ali. Eu vou deixar com as statement e sem as, para vocês perceberem que vai funcionar, do mesmo jeito. E aí eu estou pegando appnu, first name, last name. Agora, eu vou rodar esse cara. Perceba que ele deu um erro. Olha aqui qual é o erro que ele retornou. Column empnu and field list is ambiguous. Por que ele é ambíguo? Porque eu tenho o mesmo atributo com o mesmo nome em tabelas distintas. Então, eu preciso especificar, eu quero que venha de employee ou eu quero que venha de DE, por exemplo. Ó.
tá? Então, as duas agora, se eu rodar este ou rodar este, funciona do mesmo jeito. Perfeito? Então, essa é a importância do as statement quando a gente está lidando aí com joins. Então, beleza. O statement é um comando que executa uma instrução e essa instrução, por sua vez, retorna ao registro de dados. E aí, o que compõe o statement? As cláusulas. Cláusulas, operadores. Deixa eu botar aqui, peraí. Pronto, voltei. Eu só queria colocar isso aqui para vocês, para não ficar digitando enquanto o vídeo está rodando. Então, vamos lá. O que compõe um statement? As cláusulas, certo? Operadores, constantes e expressões. Cláusula vocês já viram. Select é uma cláusula, inner join também, from. E a gente poderia botar aqui, por exemplo, um outro, order by, que eu não mostrei ainda, não mostrei no primeiro exemplo, apenas nesse aqui. E vou falar também dele especificamente mais para frente. Então, o order by ele vai nos auxiliar a ordenar os nossos dados. Então, por exemplo, suponha que eu não quero ordenar pelo número do empregado. Tá? Deixa eu terminar de botar o as statement aqui. E sim que eu quero ordenar a partir do first name. Tá? Então, eu vou lá e faço o seguinte, olha, ordena para mim pelo first name. E aí, se a gente dá uma olhadinha aqui, eu vou até... Essa query está meio longuinha. Agora eu vou usar um outro que eu já mostrei para vocês. Limited to 10. Pronto. A questão aqui, ela não é o problema da máquina em si, e sim o como a query foi feita. Isso é uma coisa muito importante e é ótimo isso aparecer, porque eu posso explicar para vocês o porquê que isso está assim. Perceba o seguinte, se eu tirar esse order aqui e o limite, ele vai rodar, tá? Mas quando eu faço uma junção, o que eu tenho que ter em mente? Eu quero unir duas tabelas. Ok, mas como que eu vou unir? Como que eu vou fazer um match entre as linhas de cada tabela? Através da cláusula de junção. Quando essa cláusula de junção ela é omitida, o que acontece é um natural join. Eu vou falar sobre, já estou adiantando, né? Mas vou falar sobre isso quando a gente vai falando de joins. E foi isso que aconteceu. Então, acabou que eu fiz isso automaticamente, como tem empinu nas duas, eu acabei não colocando a cláusula de junção. Mas aí, isso demanda mais no servidor. Então, vou botar isso aqui, a cláusula de junção, especificando exatamente aonde que eu vou fazer a junção entre as tabelas, e vocês vão ver que o negócio vai rodar bonitinho e tranquilo. Então, on é ponto empnu igual a de.empnu. Vou rodar, show, funcionando. E aí, quando eu venho aqui em order by, ok, se eu botar então o limit, que eu estava tentando colocar o limit por causa do processamento, não há necessidade mais, porque a questão ali estava atrelada ao processamento do servidor com relação à query que eu estava fazendo. E aí, quando eu vou fazer um vídeo específico, porque isso dá um paninho para manga, de alguns minutinhos a gente falando, a questão de otimização de queries. Como que a gente cria uma query interessante para que a gente rode da melhor maneira possível, mais performático possível. Tá? E aí, se isso é realmente interessante para você, me fala aqui embaixo, que aí de repente dou uma prioridade em cima de outros planejamentos que eu tenho. Então, voltando aqui para o caso. Por que a gente veio falar disso daqui? Né? Justamente por essa questão. Tá? Então, a gente tem aqui o order by, que é uma cláusula, a join, from e select. A gente de vez em quando chama de cláusula, de vez em quando chama de statement. Só que a questão é, eles estão compondo uma query e eles estão retornando informações para a gente. O select statement ele é composto pelas cláusulas select from. Depois a gente tem o join, o order by, o group by, que são outras cláusulas, tá? Que compõem um statement maior, que estão compondo juntamente com os operadores, com as constantes e expressões, a query em si. Então, eu vou fazer uma coisa. Um último exemplo para a gente terminar essa questão, porque eu acredito que tenha ficado bem claro para vocês o que é isso, tá? A gente, olhando para cá, aqui em Database Employees, a gente tem a tabela salário, certo? Então, se eu abrir aqui, ó, eu tenho empnu, salary from date to date. Então, vamos supor o seguinte, agora eu vou fazer um select from salaries, onde eu quero, aqui também uma outra cláusula, né, usando a cláusula where como condição, e aí eu vou usar uma constante para cá, tá? Então, onde s.salary é maior, aí vamos supor do que 5.000, tá? Vou botar assim. E aí o que aparece para mim aqui é uma constante
e a gente tem aqui uma expressão. Que expressão é essa? Que o salário é maior do que 5.000. E essa expressão, ela fornece uma condição, é a expressão que está fomentando a condição relacionada à cláusula where, de filtragem, para que ela possa especificar o que vai ser retornado pelo select statement, ok? Então, eu poderia fazer outras coisas, eu poderia pegar aqui uma expressão e retornar para mim salary, e aí eu poderia multiplicar o valor por exemplo, 0,011 para que ele me retorne no valor do INSS. Tá? Acho que era 11%, se não me engano, o valor do INSS. Mas enfim, se eu quiser, por exemplo, fazer uma comissão, são valores que eu não preciso armazenar. Se você quiser que eu fale, então, sobre essa questão também, valores derivados e originais, né, da tabela, eu também posso fazer um vídeo sobre isso. Mas enfim, gente, a ideia foi essa. Eu queria falar para vocês o que é uma cláusula, o que é um statement, através de exemplos distintos, usando a SQL, para que isso realmente fique fixo na nossa cabeça, tá bom? Então é isso, e até o próximo vídeo. Se ficou com uma dúvida, alguma sugestão, aquele recado de sempre. E se você se interessa por esse conteúdo, dá um suporte através do like, porque é dessa forma que o YouTube entende que o assunto é relevante para você, né? E aí, qualquer coisa, é só mandar nos comentários que a gente vai responder e quem sabe vira tema de um próximo vídeo no SR. Até a próxima!